Boa noite. Boa madrugada, né? Vamos ver quem já tá aí. Minha amiga Rúbia já tá aí comigo. Boa noite, minha querida. Já tem mais meninas entrando. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Vamos dar um tempinho. Entramos pontualmente, não é? Olha aí no seu relógio. Entramos pontualmente para que a gente possa matar a saudade em nome de Jesus e nos preparar para um tempo precioso, um tempo de cura, milagre, restauração em nome de Jesus. Isso mesmo, vai entrando, vai dando boa noite. Raquel, boa noite, amada. Estela, boa noite. Mayra, saudade também, minha linda. Irmã Iracema está aqui com a gente. Glória a Deus. Sejam bem-vindas, meninas. Irmã Eudirene, boa noite, preciosa. Tudo bem? Já aproveita, vocês que estão aí nos grupos comigo, nos grupos de WhatsApp, já pega aí o link, compartilha lá para mim, em nome de Jesus. Já faça esse ato evangelístico. A Dot está aqui comigo também. Dot, boa noite, minha linda. Já me ajuda lá nos grupos, compartilha em nome de Jesus. Irmã, mas já compartilharam? Se já compartilharam, glória a Deus, não tem problema. Deixa eu ver quem mais está aqui. Luciana, boa noite. Irmã Jaci, boa noite. Boa madrugada, nem sei, né, se já é madrugada, é perto da meia-noite. Mas a gente está aqui reunidas em nome de Jesus para nos preparar. Tempo, a Aninha também está aqui. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Luciana, Pati, a Rafa está aqui também, em nome de Jesus. Sejam todas bem-vindas. Antes da gente começar, antes de eu dar orientações para vocês, antes de a gente entender um pouquinho desse propósito, mergulhar desde já nele, eu peço que você compartilhe, né, nos nossos grupos. Se você faz parte dos grupos de intercessão da nossa igreja, da sua igreja, manda lá também. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de despertar, um tempo de avivar. Mavi, boa noite, minha amiga preciosa. Saudade, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Fátima Ferreira está aqui com a gente também. A Paula, Ana Paula está aqui com a gente também. Ana, saudade, minha linda. Sejam todas muito bem-vindas em nome de Jesus. Eu já estou vendo aqui que as meninas estão compartilhando, está chegando as mensagens aqui em cima para mim. Muito obrigada. Compartilhem mesmo. Obrigado, Joyce, está falando aqui para mim que compartilhou. Em nome de Jesus, compartilha nos seus grupos também. Irmã, eu faço parte da intercessão da minha igreja, né? Da nossa igreja da graça. Pode compartilhar, nós temos a bênção da pastora Thaís Benevente, tá? Nós não fazemos nenhum propósito que não esteja debaixo da cobertura dela, debaixo, né, da autoridade dela. Todos os propósitos que nós fazemos sob, né, a autorização ali e a bênção dela em nome de Jesus. Então, compartilha porque vai ser bênção e se prepare porque tem mais bênção chegando aí em nome de Jesus. Vai orando, né? Orem pela nossa pastora, nossa líder, né, das mulheres que vencem, pastora Thaís, essa grande mulher de Deus. Conta com as nossas orações, né? E eu tenho certeza que muitas coisas boas estão chegando aí. Vai te surpreender, vai alegrar o teu coração em nome de Jesus, combinado? Eu já quero começar a falar um pouquinho com você sobre esse propósito, né? E conforme as meninas forem chegando, depois qualquer coisa volta, né? Depois que a live soltar aí, elas assistem o começo. Mas eu preciso começar a passar para vocês essa direção. Sobre o nosso propósito, ele vai ter duração de 7 madrugadas. Será nesse mesmo horário, 7 noites, perto da meia-noite, a gente vai entrar. Esses 2 dias que nós faremos, que é hoje e amanhã, são 2 dias de preparo,
tá bom? São 2 dias onde a gente prepara o nosso coração, prepara um ambiente. Irmã, por que preparar um ambiente? Porque quando você vai receber uma visita na sua casa, você não prepara lá um café ou um almoço, ou você prepara, não sei, dá a dica aí do que você já fez para receber, né, alguém na sua casa, né? Então a gente quer receber aquela pessoa da melhor maneira possível, né? A gente quer receber com a casa cheirosa, com um bolo gostoso para oferecer para aquela pessoa. E para a gente fazer um propósito, para a gente né, receber a visitação do Espírito Santo, que eu quero que isso aconteça na sua vida, a gente também precisa de um preparo, né? Preparar ali um lugarzinho, né, um cantinho onde você possa dizer, nossa, é ali que eu vou buscar, é ali que eu vou me encontrar com Jesus. E imagina a alegria do Pai, né? Em ver que você se preocupou. Eu gosto de citar isso porque o nosso Deus, ele se importa com os detalhes, né? Então, imagina Jesus vendo o carinho que você está tendo de preparar ali um ambiente para receber a presença dele. Né, irmã? Que bobeira. Não, pelo amor de Deus, não leve isso como bobeira. A presença de Deus, ela é muito séria, ela é sensível, né? Ela quer sim, a presença de Deus quer estar conosco. E é sobre isso que eu quero que esse propósito venha sobre a minha vida, como veio, como Deus trouxe esse propósito tremendo, e eu quero que te alcance, né? Essa presença do Espírito Santo, eu quero que ela encha a sua casa em nome de Jesus. Amém? Recapitulando, serão 7 noites, 7 perto da meia-noite que nós vamos nos encontrar. Hoje e amanhã são preparos, lugares que a gente vai preparar, né? O cantinho, irmã, minha casa é tão pequena, não tem aonde você puder, né? Eu não sei se você ainda tem o seu lencinho, quantas aqui participaram do propósito do lenço, né? Gente, que propósito foi aquele? Eu confesso para vocês que se a gente falar que foi o melhor, não tem como, porque é um mais gostoso que o outro, né? E esse do lenço, ele mexeu tanto comigo. Se você não assistiu, depois você pode assistir, você pode participar. E trouxe um aprendizado tão grande, um aprendizado que você, aonde você estiver com esse lencinho, lembra que ele não pode virar religiosidade na sua vida, mas que independente de onde você estiver, onde você for, você pode carregar esse lencinho, né? Se você estiver na cozinha da sua casa, na sala, enfim, aonde você estiver e você colocar aquele lencinho, os demais ali à sua volta, eles não vão te chamar naquele momento, porque haverá um respeito, um temor. Eles vão ver, tá? Olha quanta gente falando aqui, eu tenho. Gente, foi um propósito incrível, não perca esse lencinho, né? Se precisar lavar, lava, não cria essa idolatria, não. Mas tenha esse lencinho como se fosse esse ambiente onde você vai se preparar. Irmã, na minha casa não tem onde se preparar. Prepara um lencinho, joga um lencinho em cima de você, ali para que todo mundo saiba que você está em oração. Você está num momento ali particular com Deus, você está ali focada na oração e nada e nem ninguém pode te atrapalhar. É isso que o lencinho passa, né? Em nome de Jesus. Então, esse propósito do lenço, eu falo para vocês que foi muito intenso na minha vida. Foi não, está sendo, porque eu tenho meu lencinho, as meninas estão falando, eu tenho, e que você use para toda a sua vida, que você possa, dentro desse lencinho, dentro desse ambiente ali, você ficar a sós com Jesus, para a glória de Deus. A Gil está falando, boa noite, pastor, eu estou usando agora. Glória a Deus, usem mesmo. Ele é sensacional. Ele, o lenço não, ele, Jesus, a presença de Deus. E o lencinho é para as pessoas ali a seu redor não te atrapalhar, saber que você está num propósito com Jesus, tá bom? E esse lugar que você prepara nada mais é do que você mostrar para Jesus que você tem interesse em receber a presença dele, amém? Então, hoje e amanhã nós estamos nesse tempo de preparo
prepara ali um lugarzinho, prepara a sua agenda, né? Prepara ali uma caneta, já deixa ali preparada, ó, minha agendinha aqui, pode ser até velhinha, essa daqui eu confesso para vocês que é de 2025, sabe aquela agendinha que você acabou tendo, não usou? Então não tem problema, né? Risca qualquer coisa, risca o ano ali, coloca uma capa diferente, mas usa as folhinhas. E quando completar, vocês vão se lembrar também. Lembra que a gente chama, né, a nossa agenda, o nosso caderno, de caderninho de receitas? Grava, guarda, não jogue fora, né? Esses caderninhos onde você anota a palavra de Deus. São receitas espirituais. Talvez seu filho um dia encontre, né, a sua agenda. Talvez um dia seus netos encontrem a sua agenda e ali vai ter ricos propósitos, ali vai ter ricas palavras que vai abençoar também de geração em geração. Amém? Eu quero, a irmã Lilian, a minha amiga preciosa, tá falando meu caderninho de receitas, né? Vai fazendo. Irmã, para quem que eu dou? Deus vai te direcionar. Deixa eu ver o que a Lian tá falando aqui. Nunca vou esquecer, pois tive cura de uma dor que tinha há muitos anos. Sou grata a Deus por te proporcionar um encontro secreto. Glória a Deus, foi curada. Deus é maravilhoso, Deus ele cura. E uma dessas coisas que eu quero trazer para vocês nesse propósito é isso. Eu estou gostando de ver os foguinhos subindo aqui do lado, porque é sobre isso que nós vamos tratar nesse propósito. Eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive com Jesus, né? Confirmando, olha os foguinhos subindo ali do lado, louvado seja Deus. Cada foguinho que está subindo aqui somos nós, né? Nós seremos essa labareda de fogo bem acesa, bem viva, em nome de Jesus, amém? O Senhor ele já vinha trazendo essa palavra queimava dentro de mim, labareda, 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 e eu via como se fosse realmente ali uma fogueira muito grande ali subindo. Lembra que eu falei para vocês? Se atentem às imagens, né? Se você já recebeu a imagem desse propósito, você vai ver ali que tem uma mulher ajoelhada com uma labareda de fogo como se fosse ela mesma, né? E foi dessa forma que eu vi. E era como se essa labareda precisasse sair de mim, de você, né? De nós, porque quando eu falo de mim, eu não consigo me ver sozinha. Eu vejo o grupo de intercessão, eu vejo mulheres, né? E numa madrugada, a primeira noite que nós dormimos aqui, porque nós fomos transferidos, estamos em outra cidade, o Senhor nos trouxe, né, para outro lugar. Assim como você já sabe que acontece trocas na nossa igreja. E na primeira noite que eu dormi, né, na nossa casa aqui, onde a gente mora, o Senhor me acordou de madrugada. E não que eu não acorde de madrugada, eu vou várias vezes ao banheiro, mas esse momento que eu acordei foi diferente. Eu já acordei com uma vontade de orar. Eu fui ao banheiro, deitei na cama de novo e começou a vir aquele desejo de orar, aquele choro. E aí na mesma hora eu me levantei e fui para a sala. E lá na sala eu fiquei um tempo ali orando e falando com Deus de uma forma tão gostosa, e o tempo passou. E de repente o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: agora você vai ir de cômodo em cômodo na sua casa orando em línguas. Não ore de forma natural. Gente, foi totalmente, não sei descrever em palavras, né? Eu comecei a ir de cômodo em cômodo na minha casa. Comecei a ir no quarto, fui no quarto da minha filha, fui no meu quarto, fui na cozinha, no banheiro, em cada lugar que eu entrava. Se eu pensasse em falar em palavras normais, eu não conseguia. Era a oração em línguas que vinha. E naquela hora eu via aquela labareda de fogo, aquele fogo subindo. E imediatamente vinha vocês, as intercessoras. Eu falei: Senhor, a nossa casa precisa incendiar. A nossa vida precisa incendiar. A minha vida precisa
incendiar outras vidas. Você, minha irmã, precisa incendiar a sua casa. A sua casa precisa ser cheia do Espírito Santo. A sua casa precisa desse mover. Irmã, eu não sou batizada no Espírito Santo. Toma posse. Toma posse, porque nesse propósito eu quero declarar que sei lá quantas mulheres, quantas pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. Irmã, eu já sou batizada no Espírito Santo, mas faz muito tempo que eu não oro em línguas, eu estou fria, eu estou morna na fé. Eu quero declarar sobre a sua vida também um avivamento. Eu quero declarar sobre a sua vida que haja o fogo de Deus na sua vida, que você venha ser essa labareda, que você venha arder, né, na vida de outras pessoas, porque não é só sobre mim, né? A Bíblia diz: ide e pregai. Então a minha vida precisa ser uma pregação. Não que eu estou dizendo para você que você tem que pegar um microfone, você tem que subir no altar, não. A nossa vida, ela precisa pregar o Evangelho, e muitas vezes até sem falar nada. O meu testemunho de vida, a minha forma de viver, a minha forma de agir, ela precisa arder, né? Naquela convivência, naquele meio que eu estou me socializando. Talvez é no seu trabalho, talvez é na sua faculdade, talvez é na roda de amigos, talvez você é o único convertido, convertida, mas por ser uma chama viva, por ser uma labareda de fogo ali, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: nossa, ele, ela, né, é diferente, né? O que tem nela? O que tem nele? Eles vão querer descobrir, eles vão ter sede da presença de Deus, eles vão querer estar perto de você. Por causa de você propriamente? Não. Por causa do fogo de Deus, por causa da presença de Deus que vai arder de novo, ou que vai começar a arder. Talvez você nunca ardeu de verdade por Jesus, talvez a sua vida nunca foi uma labareda viva, né, do Evangelho. Irmã, eu me converti, talvez, sei lá, 20, 30, sei lá quantos anos você tem, e até hoje você não é batizada no Espírito Santo. Se você quiser, você pode colocar: irmã, eu serei batizada. Ou se você já é, você pode escrever: irmã, eu serei renovada no Espírito Santo. Irmão, o que é isso? Por que eu tenho que ficar escrevendo? Porque isso é você chamar a existência. E não digita apenas. Enquanto você digita, usa a sua palavra. Eu serei renovada, eu serei batizada. Não sei o que você precisa, né? E eu trouxe um versículo aqui para a gente meditar juntas, para a gente poder entender a seriedade. Não é só sobre ser uma labareda, não. Deixa eu já pegar o versículo aqui. Se você puder abrir a sua Bíblia, Efésios 5:18. Se você estiver com a sua Bíblia, olha quanta gente está falando: eu serei renovada. Aleluia, serão mesmo. Seremos, em nome de Jesus, seremos renovadas para a glória de Deus. Tânia, você será batizada e também renovada para a glória de Deus, eu creio. Em nome de Jesus, creia mesmo. Efésios 5:18 diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há excessos, mas enchei-vos do Espírito. E esse Espírito aqui na Bíblia está com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito. Aí eu te pergunto, irmã, ou você me pergunta, sobre o vinho, é só sobre a bebida alcoólica? Vamos deixar de lado. Você sabe que a bebida alcoólica não pode? Então vamos pegar esse exemplo aqui de não nos embriagarmos sobre qualquer outra coisa que você tenha buscado se realizar. Você tem buscado uma alegria aonde você sabe que você não vai encontrar. Talvez você tenha buscado uma alegria em amigos, em trabalho, em posições, ou vamos dizer, em cargos, né? Talvez você tenha buscado uma alegria
em lugares. Eu preciso estar em lugares diferentes, eu preciso viajar. A sua alegria talvez é comprar, né? Você se satisfaz, você se alegra quando você compra. Seu carrinho da Shopee tá cheio, só tá cheio, mas comprar você não compra. Brincadeira, brincadeiras à parte. Então, muitas vezes nós estamos buscando, não estou falando apenas você, eu estou me colocando nesse grupo. Muitas vezes nós buscamos alegria aonde sabemos que não vamos encontrar. Sabe por quê? A verdadeira alegria você só vai encontrar, e você pode encontrar em qualquer lugar, quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando você é cheia do Espírito Santo de Deus, coisas simples vão alegrar o seu coração. Coisas simples vão fazer com que talvez aquilo que você, né, almejava de tão grande nem seja tão relevante. Talvez a alegria que você estava buscando, você vai entender que quando você for cheia do Espírito Santo de Deus, aquilo vai ser algo talvez até supérfluo, porque você vai se alegrar com coisas pequenas. Você vai se alegrar com a vontade de Deus. Você vai se alegrar com aquilo que Deus planejou para você e não com aquilo que você tanto buscou. Você talvez buscou em coisas, em pessoas, em lugares, fazendo coisas que talvez você pensou, não, aqui eu vou me alegrar. Eu vou fazer... Deixa eu ver o que a Maria Aparecida colocou. A minha alegria, pastor, é quando eu estou na casa de Deus. Que coisa mais linda, né? Que coisa deliciosa, verdadeiramente. Alegria nas circunstâncias ou em coisas passageiras. A alegria do Espírito Santo é eterna. Exatamente. Eu não sei se você já usou droga ou se você sabe o que é essa sensação. É uma alegria passageira. Depois vem o remorso. Ou seja, outro exemplo de coisas erradas. Né? Você busca a alegria, talvez até em estar com pessoas ali que talvez nem essas pessoas querem estar com você, mas estão porque tem que estar com você, entende? Talvez você ocupe um cargo ali de liderança e as pessoas estejam ali perto de você, talvez até por interesse. Presta atenção. Eu quero que você deseje tanto a presença de Deus que você não vai precisar desejar estar com as pessoas ou em lugares. Aonde você estiver, o seu coração vai ser alegre. Aonde você estiver, aonde você for, o seu coração vai se alegrar tanto, porque você vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Eu fui buscar o significado de labareda, que é o tema do nosso propósito, e olha que tremendo que é. Diz assim, significado de labareda: poder divino que consome o mal. Você sabia que a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor? Agora presta atenção. Na vida do cristão, ele traz o avivamento. Agora, na vida do pecador, ele entra para consumir todo o pecado. Na vida do enfermo, aquele fogo consumidor entra para curar. O fogo de Deus, que é o fogo consumidor, ele vai entrar e vai fazer a obra necessária. Se for para entrar na sua vida para te avivar, esse fogo vai entrar e vai te avivar. Se esse fogo de Deus precisa entrar na sua vida para te curar, ele vai entrar na sua vida e ele vai te curar em nome de Jesus. Se for para te renovar, ele vai entrar e ele vai renovar em nome de Jesus. Mas tem muito mais para nós. Olha isso aqui, Ele ilumina, essa labareda ilumina, renova, capacita ministros para a obra. Agindo, essa labareda também age como uma manifestação intensa. Presta atenção nisso aqui, isso aqui eu achei muito importante. Age como uma manifestação intensa de unção, proteção e intervenção divina na vida dos fiéis. Isso aqui é o significado, depois você pode procurar lá e você vai encontrar esse significado. Então, tudo isso daqui engloba, né, naquilo que
Eu desejo ser... Maiara, vai ficar gravada, minha linda. Vai ficar gravada assim, tá bom? Eu vou soltar depois nos outros meios, nas outras redes também, tá bom? Talvez seja por causa do trabalho dela ou algum horário que ela não esteja disponível agora, mas a live vai ficar salva assim. A Mavi tá até me ajudando aqui respondendo, tá bom? Então, todo esse significado aqui de labareda, eu quero e eu desejo isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que esse fogo de Deus entre em você e queime a tristeza, queime o cansaço, queime aquele esgotamento físico ou psicológico, independente do que você esteja sentindo. Eu desejo que essa labareda seja tão ardente dentro de você que te renove, te dê forças para você continuar seguindo em frente, executando e fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Em nome de Jesus, grava essa primeira palavra no seu coração. Não busque alegrias aonde você não vai encontrar. A verdadeira alegria é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Irmã, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Você vai saber. É algo sensacional. Ser batizado no Espírito Santo é essencial na vida do cristão. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. É necessário essa edificação. É necessário você ser uma mulher edificada na presença de Deus. Ou um homem, não tem problema, né? Homens estarem aqui assistindo também e serem cheios do Espírito Santo, né? Não é apenas voltado para mulheres, não. Eu falo mulheres porque é o maior número, né, que nós temos, mas não tem problema, nós temos aqui inúmeros exemplos de esposos que participam. Depois eu recebo um monte de testemunho, irmã, meu esposo participou comigo, irmã, no café que nós tivemos com as amigas de Jesus, eles participaram, e isso é importante. Você pode chama seus filhos, marido, vovó, pai, mãe, quem você quiser. Isso é sinal de que você também deseja ver essa labareda de fogo nos seus filhos, nos seus familiares ali, em nome de Jesus. E se prepare, porque a mesma ordenança que Deus deu para mim naquela primeira madrugada de sair orando em línguas dentro dos cômodos da minha casa, você vai fazer também. Irmã, e se eu não for batizada no Espírito Santo? Você vai pedir para que Ele vá com você e vai dizendo: Espírito Santo, me batiza, quero ser batizada, quero ser cheia, quero ser renovada. E você vai entrando nos cômodos, mas você vai esperar a direção certa. Não é hoje. Hoje é preparo, amanhã é preparo. Não faça sem a direção de Deus. Nós estamos em tempo de preparo, tempo de entendermos esse propósito. A gente não vai simplesmente cair de paraquedas, não, a gente não vai fazer de qualquer maneira, não. Eu estou te preparando, fazendo, quando nós vamos fazer um novo café, vamos fazer logo, logo, minha flor, logo, logo vai ter o nosso café, nossas vigílias. Eu não esqueci, né, que no último propósito a gente se lembrou da vigília. Vamos subir um monte de novo juntas, né, em nome de Jesus. Foi tremendo as nossas vigílias, nossos cafés, e vai ter mais para a glória de Deus em nome de Jesus, amém? E então, não saia, né, não vá adentrando cômodos afora sem que você receba o direcionamento. Faça debaixo da bênção, faça debaixo da autoridade em nome de Jesus, tá bom? Se prepare. Prepara azeite. Irmã, eu tenho estoque de azeite, glória a Deus. Irmã, eu não tenho azeite. Amanhã é domingo, né? Vai nas igrejas. Na verdade já é hoje, porque já passou da meia-noite. Hoje é domingo, né? Vai em algum culto, peça lá para o obreiro, o pastor, para a pastora, peça lá um azeite. Fala: olha, eu quero fazer um propósito, você pode me arrumar um pouquinho de azeite? E você vai deixar esse azeite reservado para sua casa. Para quando eu falar: irmã, essa é a noite que você vai andar nos cômodos e você vai entrar. Se te chamarem de maluca, de doido, não tem problema, deixa chamar. A gente é maluco mesmo por Jesus e a gente faz aquilo que Ele direcionar. Vai chegar uma hora que você vai falar: nossa, como valeu a pena. Valeu a pena eu entrar, eu falar de Jesus, eu falar em línguas aqui dentro. E de todo o meu coração, você que não é batizado, eu profetizo que você seja batizada no Espírito Santo.
Se você já é, eu profetizo que vocês sejam renovadas. Quando encerrar esse propósito, vai estar todo mundo aqui, em nome de Jesus, fervendo de amor, incendiando da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Se ficou alguma dúvida, amanhã a gente esclarece mais. 7 madrugadas, hoje e amanhã, são preparos. Sábado para domingo, preparo. Domingo para segunda, preparo. Segunda para terça, damos início às 7 madrugadas, perto da meia-noite. Combinado? Só que, presta atenção nesse detalhe, eu vou entrar, já se prepare antes, quando for umas 15 para meia-noite, já fica preparada, porque eu já quero abrir um pouquinho antes ali a live, para que quando for 10 para meia-noite, nós estejamos já orando em nome de Jesus, a não ser que Deus mude, né, alguma forma ali. Caso contrário, eu já quero entrar 10 para meia-noite em oração com vocês, tá certo? E aí a gente segue toda a direção que o Espírito Santo de Deus nos trouxer em nome de Jesus. Quero orar com você em nome de Jesus, então prepara lá. Todos os dias vai ter palavra, tá bom? Então é necessário você trazer o seu caderninho, sua caneta. Se você precisa de água, traz água, a sua Bíblia, né? Traga tudo o que você precisa para que não falte nada e você não perca nada em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero preparar o nosso coração para esse tempo. Tempo, Jesus, de nós sermos renovadas, batizados, Pai. Meu Deus, tempo, Senhor Jesus, da sua igreja ser avivada. Tempo, Senhor Jesus, de nós sermos novamente cheias do Espírito Santo. Meu Deus, quantas vezes, Pai, estávamos buscando a alegria, nos realizar, nos satisfazer em outros lugares, pessoas ou coisas. Meu Deus, quando na verdade, quando nós temos a presença do Espírito Santo, meu Deus, tudo é mais simples, tudo fica descomplicado. Nós é que complicamos tudo, porque muitas vezes deixamos distrações, deixamos afazeres tomar o lugar de prioridade do Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a voltar, ó Deus, a praticar as primeiras obras. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos cheias de novo. Nos renova, Pai. Nos renova, porque nós precisamos dessa presença, a alegria da salvação. Quanto tempo faz, Jesus, que essa minha irmã, esse meu irmão não sente mais a alegria da salvação? E eu quero declarar que essa alegria volte. Eu quero declarar, Jesus, que é a casa, o emprego, o carro, tudo o que essa minha irmã, esse meu irmão pertence, tudo que é dele, tudo que é dela, tudo que é nosso, Pai. Meu Deus, venha ser cheio do Espírito Santo, nossa família, nossa casa, nossa igreja. Meu Deus, que possamos, Senhor Jesus, contagiar outras pessoas, outras mulheres, Pai. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, levar esse fogo, levar uma brasa viva, Jesus, para cada pessoa que o Senhor colocar no nosso caminho. Meu Deus, que cada vida, meu Deus, que o Senhor nos presentear, meu Deus, eles possam sentir e desejar a presença do Senhor em nome de Jesus. Enche, Pai, pede para Ele agora, enche a minha vida com o Teu Espírito Santo, me enche desta alegria que só o Senhor pode me dar. Enche a vida, meu Deus, dos nossos familiares. Meu Deus, que nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo. Meu Deus, eu declaro, eu profetizo que ainda esse ano veremos filhos e filhas sendo batizados nas águas e no Espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, veremos filhos e filhas se reconciliando com o Senhor. Ainda esse ano, Jesus, veremos casamentos restaurados. Ainda esse ano, veremos vidas curadas, cheias da presença do Senhor em nome de Jesus. Meu Deus, reconhecemos, Pai, reconhecemos que sem a sua presença não somos nada. Reconhecemos, Jesus, que somos completamente dependentes do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento este propósito, eu apresento esse tempo, Jesus, de sermos avivadas pelo Teu Espírito Santo.
Meu Deus, abençoe a vida de cada uma destas mulheres, homens, meu Deus, que estão assistindo ou que vão assistir ainda, em nome de Jesus. Nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém, em nome de Jesus. Amém, amadas? Que você se prepare para um tempo de avivamento, que você se prepare para um tempo de renovo na sua vida em nome de Jesus. Mas presta atenção, Deus ele não pensa de forma egoísta, ele não quer que você seja simplesmente avivada por ser avivada, não. Ele quer que você contagie, ele quer que você incendeie outras pessoas. Ele quer que esse fogo que vai arder em você, esse desejo pela presença de Deus, vai arder tanto em você que você vai fazer com que arda em outras pessoas, em nome de Jesus. A Lu tá falando assim, ainda esse ano o Marcelo vai ser avivado. Vai mesmo, Lu, vai, porque você já determinou, em nome de Jesus. Determina mesmo. Faz como a Luciana aqui, minha amiga. Vai colocando, vai profetizando, vai olhando dentro da sua casa e vai falando, Deus, ainda esse ano eu verei. Aí você fala o que você quer ver. Ainda que você não veja, tem um testemunho lindo, simples, mas que para mim foi muito importante. Teve uma irmã que me mandou mensagem uma vez e ela falou assim, irmã, diante, né, de uns propósitos que a gente estava falando ali, a gente estava profetizando, e ela falou assim, na minha lavanderia, eu lavava tudo, as minhas roupas tudo na mão, ela me contando, tá? Lavava as roupas na mão, e eu sempre sonhei em ter uma máquina de lavar, né? Mas aquelas bem potentes mesmo, se for para mim sonhar, eu já vou sonhar com o negócio certo. E aí ela falava assim, condição eu não tenho. E aí nós estávamos falando sobre a importância de você profetizar, porque não é sobre você ter ou não o dinheiro, é sobre você ter fé. O justo vive da fé. E aí ela estava um dia lavando roupa e falando com Deus, não estava falando sozinha, estava falando com Deus. E aí diz que ela olhava para trás e ela passava a mão e ela falava assim, eu vejo você aqui, minha máquina de lavar. E eu vejo você, que de repente o marido dela chegou e falou assim, uai, tá falando sozinha? Ela falou, não, tô falando com Deus. Tô falando para Deus que eu estou enxergando a minha máquina de lavar aqui. Aí ele fez assim, tipo assim, nossa, birutinha, né? Aí ela falou assim, você não tá vendo? Aí ele falou assim, ela é dessa cor, eu não vou me lembrar os detalhes da cor, os botões, ela tinha certinho os detalhes. Você não tá vendo? Vamos supor, ela é prata, né? Ela tem botão aqui, botão ali. Eu sei que ela deu todos os detalhes para o marido dela. O que aconteceu? Você vai deduzir. Mais dias, menos dias, aquela máquina estava na lavanderia daquela irmã. Amadas, profetiza. Não é sobre você ter condição ou não, é sobre você ter um Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Entra no cômodo ali que você está precisando e profetiza, já veja aquele lugar transformado. Se é uma transformação na vida de alguém, faça como a Lu falou para nós, ainda esse ano, Marcelo, vai ser avivado, ainda esse ano eu verei. Aí você fala o que você quer, ainda esse ano. Queridos, esse ano vai ser um ano de muitos testemunhos, esse ano vai ser um ano de muito avivamento. Eu também ganhei uma lavadora, pedindo ao Senhor de todo o meu coração, louvado seja Deus, tá vendo? A Regina tá falando, ainda esse ano vou ver meus filhos avivados. Eu creio, minha amada, eu creio, veremos. E contem testemunhos, glorifiquem mesmo, exaltem mesmo o nome do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amadas, amanhã, perto da meia-noite, nos encontramos para o segundo dia de preparo. Tem palavra? Com certeza, nós não fazemos. A Lê tá falando assim, ó, ainda esse ano eu vou comprar minha casa. Amém, Jesus, está determinado. E vai mesmo, vai estar com a sua chave e vai entrar dentro da sua casa para a glória de Deus. Amém? Amanhã, em nome de Jesus, nos encontraremos novamente. Eu estava morrendo de saudade dos propósitos, mas eu não podia, né, vir sem a bênção do Senhor. E agora estamos debaixo da bênção e vamos até o final com a graça de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Um beijo no coração de vocês. Até amanhã. Convida mais amigas, convida amigos.
Em nome de Jesus, estaremos aqui amanhã, em nome de Jesus. Beijos, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, em nome de Jesus.